Olá, pessoas! Eu sou Natasha Henneman, este é o Redemoinhando, sejam bem-vindos. Vim mostrar para vocês as minhas leituras finalizadas no mês de maio de 2024. No Instagram serão 2 vídeos mostrando 2 livros de cada vez, e no YouTube vocês vão ver um vídeo só mostrando os 4 livros. Vamos começar com 2 livros de não ficção, 10 lições sobre Sócrates, de Paulo Girardelli Jr., pela editora Vozes. Esse é mais um livro daquela coleção 10 lições da editora Vozes, que eu adoro. Tem sobre vários filósofos, sobre vários pensadores diferentes. Já li alguns da coleção, é uma coleção bem introdutória. E esse aqui foi um pouquinho diferente do que eu esperava. O que não significa que seja ruim, foi muito surpreendente, aliás. Geralmente, os autores fazem um panorama da obra, da vida de um determinado filósofo. Sócrates não deixou nada escrito. Sobre uma obra escrita não tem muito o que falar, mas nós podemos pegar o Sócrates platônico e de outras fontes também e explicar um pouquinho sobre a filosofia dele, sobre a vida e a morte dele. E nesse caso, o autor escolheu falar um pouquinho sobre algumas redefinições pelas quais passou o Sócrates, a filosofia socrática, como se fossem alguns debates historiográficos em torno dele, e não exatamente apresentar todos os conceitos de uma forma inicial para um público totalmente leigo. Mas eu gostei bastante, não sabia de algumas coisas que ele apresenta aqui para gente. E leiam essa coleção, tem sobre vários, como eu disse, tem para todos os gostos. Também li o livro de um historiador chamado Fernand Braudel. O livro chama-se Escritos sobre a História, pela editora Perspectiva, com tradução de J. Ginsburg e Tereza Cristina Silveira da Mota. Esse é um dos 40 livros que eu me comprometi a ler antes dos 40 anos, de não ficção. Braudel foi um historiador que a gente estudou bastante durante a faculdade, e lá se vão quase 20 anos, 17 anos. Eu resolvi voltar a ler Braudel, porque na época que a gente falou bastante sobre Braudel, eu estava no primeiro ano da faculdade, e eu me sentia extremamente crua para entender o que ele estava falando. Então agora, já depois de muitos anos formada, trabalhando, eu quis retomar alguns textos do Braudel para verificar o meu entendimento, para enriquecer minhas aulas, e gostei bastante. Esse livro são 12 ensaios do Braudel, publicados em diferentes meios, em diferentes épocas também, diferentes anos. Alguns deles têm uma temática muito semelhante. Uma das temáticas que mais me interessava era as durações do Braudel, né? A curta duração, média duração, longa duração, como é que elas se entrecruzam. Ele também fala bastante da possibilidade de a história dialogar e usar mesmo outras disciplinas como geografia, economia política, demografia e assim por diante. E tem alguns ensaios que não me interessaram tanto, sobre como se fossem resenhas de obras que o Braudel faz. Tem um ensaio específico sobre o Brasil em que o Braudel é bastante eurocêntrico, fala sobre racismo de um jeito que hoje não tem nada a ver, assim. Então tem seus problemas também, claro. Mas tirando isso, eu gostei dos ensaios, principalmente daqueles ligados ao que eu estava procurando, essa coisa essa discussão sobre a longa duração. Embora eu gostaria que tivesse um texto um pouquinho mais teórico sobre isso, mais detalhado, porque todos os que falam sobre isso aqui eu achei curtinhos e um pouco rasos, como se ele só estivesse apresentando a ideia. E eu queria uma coisa mais densa. Melhor não pedir densidade para o Braudel, porque ele vai entregar. Mas acho que deu para entender, né? Eu queria um pouco mais detalhado sobre essa questão da longa duração. Agora eu vou apresentar para vocês um livro de ficção, aliás, o único representante de livro de ficção que eu terminei no mês de maio. Não é um Rio, de Selva Almada, pela editora Todavia, com tradução de Samuel Titan Júnior. Eu já tinha esse livro aqui em casa, já li um outro da autora chamado Garotas Mortas, mas esse aqui estava um pouquinho parado na estante e eu resolvi pegar quando a Luana, do podcast Livros e Listas, falou um pouco sobre ele. Eu fiquei super curiosa. É um livro curtinho, tem suas 92 páginas, mais ou menos. A autora é argentina e ela vai falar sobre um grupo de 3 amigos que vai pescar num lugar um pouco mais afastado, no interior da Argentina, mas é um lugar habitado.
Claro que ali na beira do rio eles estão praticamente sozinhos, mas em algum momento os habitantes daquela região vão se aproximar, vai ter um monte de trocas ali acontecendo. Mas eu acho que o ponto forte da Selva Almada nesse livro, eu concordo com a Luana, inclusive, é a construção de cenário, a construção de ambiente que ela faz, porque é uma ambientação muito enxuta, precisa. A linguagem dela é bem enxuta mesmo, assim, ela é curtinha, as frases são curtas, diretas, tem um espaçamento de vez em quando, como se fossem capítulos, pula a linha e começa como se fosse outro capítulo. E essas partes são curtinhas também, o que dá uma dinamicidade para o texto da Selva Almada. E ela consegue uma ambientação impressionante. Eu acho que eu gostei mais do começo do livro do que do final. Eu achei que estava indo para um lado, foi para outro. Mas mesmo assim foi uma ótima leitura. Recomendo. As argentinas têm arrasado, né? E por último, eu finalizei uma releitura do livro Maus, que é uma história em quadrinhos, né? Uma HQ, do Art Spiegelman, pela Quadrinhos na Companhia. Tradução de Antônio de Macedo Soares. Maus foi uma releitura para o piquenique literário. A discussão foi muito boa. Esse livro é sobre a história do pai do Art Spiegelman, que é um sobrevivente do Holocausto, da Segunda Guerra, da Shoah, que a gente chama, né? Só que ele traduz tudo para a linguagem de quadrinhos e, claro, ele metaforiza os personagens em animais. Então, os judeus são representados como ratos, os alemães são representados como gatos, que caçam os ratos, os poloneses são representados como porcos. Então, os personagens carregam também as características, ou algumas características desses animais que ele escolheu retratar. É a história de como o pai do Art se lembra desse período. Então, tem um pouco de literatura de testemunho, mas é uma literatura de testemunho indireta, porque não é o próprio sobrevivente que está contando diretamente para o leitor. É o filho dele que está transformando a história numa história em quadrinhos. Então, tem uma discussão muito interessante sobre história e memória que dá para a gente fazer, entre muitas outras, tá? A questão da arte, a questão do traço, toda a temática desse período absurdo que várias populações viveram, inclusive os judeus. E eu gostei mais dessa releitura do que da minha primeira leitura. Então, valeu muito a pena retomar esse livro. Espero que vocês tenham gostado das minhas leituras do mês de maio. Estou lendo bastante coisa para junho, mas tem alguns livros um pouquinho maiores, eu não sei se eu vou conseguir finalizar. Mas à medida que eu for finalizando, eu venho contar para vocês. Agradeço muito joinhas, comentários e a gente vai conversando. Um beijo e até o próximo. Tchau!